Bom, pessoal, boa tarde, né? A gente está aqui gravando mais uma aula aí nessa iniciativa da Secretaria de Cultura daqui de Ourinhos, né? E a intenção é fazer uma aula básica, né, sobre o instrumento. E aí, vou contar um pouco aqui da minha história, né? Eu sou professor aqui da Escola de Ourinhos, faz pouco tempo, né, que eu dou aula aqui. E é um prazer e uma honra também, né, participar da escola, ter colegas aí, profissionais aí de qualidade, né. Aqui eu dou aula e aprendo muito também, tanto com os professores que tem aqui, como com os alunos que vêm fazer aula aqui. E é um privilégio muito grande também a cidade de Ourinhos ter a escola de música, porque é um acesso, né, à música, comparado a algumas cidades que a gente não tem uma escola municipal de música, né? Então isso é muito importante, né? E a gente tem que valorizar esse trabalho também feito aqui na cidade, né? Bom, meu nome é Williams, né? Eu, como eu falei, sou professor de cavaco aqui da Escola de Música. Comecei esse ano como professor daqui da escola, né? Eu toco mais ou menos desde os 12 anos de idade, violão, né? Eu tenho uma formação assim, meio autodidata, meio estudei com professores também, mas a maior parte do tempo foi como autodidata, né? Não como um orgulho pessoal, e sim talvez por um pouco de falta de orientação, né? Essa minha formação, então eu passei por alguns professores, estudei 3 meses no início, né? Depois aprendi muito com colegas, aprendi muito com pessoas que já tocavam. Quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade, na verdade, de Ciências Sociais, né, na Unesp de Marília. Ela fiz graduação, fiz mestrado também, e sempre convivi com a música, né? Uma companheira de caminhada, né? E lá eu tive contato com um grande amigo meu, Fernando Funahashi, que ele tocava cavaquinho, e eu voltei a ter um interesse maior, né, pelo cavaco, né? Então, se eu toco desde os 12 anos violão, eu toco desde mais ou menos os 15, 16 anos cavaquinho, né? E essa experiência foi muito boa, né? Porque o cavaquinho, assim, ele é um instrumento pequeno, né? Mas conforme você vai aprendendo, você vê que ele se desdobra, né, com uma ferramenta importantíssima, né, de acompanhamento, de solo e ritmo também, né? Porque se você for ver, o cara quando está fazendo lá a marcação do cavaco, né, está fazendo, por exemplo, né, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma marcação parecida com um tamborim, em alguns casos, né, no caso do samba que a gente falando, né? Então, você conviver, né, com pessoas que tocam, que têm essa experiência, né, é muito legal porque você percebe o valor que tem, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas esse instrumento é tão pequenininho, eu preciso aprender ele, parece que é fácil, né? É fácil, mas tem que ter a mesma dedicação a qualquer instrumento que seja assim maior que ele, né? E a partir desse contato eu venho, né, estudando música o quanto eu posso, né? Estudei até 2016 lá na Unesp de Marília, convivi com esse pessoal, né, da música. E em 2017 eu vim para cá, para a cidade de Ourinhos, e aí eu consegui estudar com o Júlio Mesquita, era professor de cavaco, e ele abriu várias portas para mim, assim, de possibilidade de entender o instrumento, né, o cavaco, né. E é engraçado que o cavaco ele apareceu na minha vida, porque aconteceu uma situação assim que meu avô, ele viu um rapaz que estava com um carrinho coletando material reciclável, e ele viu um cavaquinho dentro do carrinho, né? E aí ele perguntou se ele venderia, e ele acabou comprando, né? Comprou, mandou no marceneiro, nem no luthier, né? Que na verdade deveria mandar no luthier, que o luthier que cuida do instrumento de corda, né? Ele mandou no marceneiro, e o marceneiro colocou 2 parafusos aqui no cavalete do cavaco para poder segurar. E aí ele entregou para mim, e eu queria contar essa história por quê? Porque a minha dificuldade foi a seguinte: como meu caminho foi esse, né, de ser autodidata a maior parte do tempo,
como que eu tirava a música no cavaquinho? Eu tinha uma noção muito básica, né, de leitura de partitura. Eu sabia as notas na partitura, o nome delas. Então eu pegava, por exemplo, um choro famoso, né, igual o Carinhoso, né? E eu transcrevia para a tablatura. A tablatura nada mais é do que aquelas linhas em que só está localizado o que a casa que você vai tocar. Então, foi assim um começo muito difícil, né? Por isso que eu falo assim, se você tem uma escola, né, de música por perto, em que você possa estudar, é um privilégio muito grande, né? É uma forma de você começar daquilo que é o primordial dentro da música, né? E não passar por esse sufoco que eu passei para poder aprender o cavaquinho, né? Então, a partir do momento que eu vim para cá, tive essa oportunidade, né, de estudar e me interessar por música de um modo geral, né? Porque mesmo que você tenha interesse, por exemplo, de estudar o cavaco, né, a gente tem que ter a mente aberta para estudar música de um modo geral. Você não pode estar só preso ao seu instrumento, né, e focado apenas naquilo que é gêneros tocado pelo seu instrumento, né? Tem assim uma infinidade de coisas para a gente estudar. Não que você tenha que ser absoluto em tudo, né? Mas é uma porta de entrada para quê? Para a música, né? Não só para o cavaquinho. Bom, a partir dessa ideia, né? Se você for ver o cavaco, a história dele no Brasil é uma história que ela se deu início desde do processo de colonização, né? O cavaco ele veio com a colonização portuguesa, né? Mas dá para a gente ir um pouco além e dizer o seguinte: o cavaco ele é um instrumento de influência do mundo árabe, né? Então, quando teve lá a expansão árabe, né, no território lá da Europa, principalmente ali em Portugal e Espanha, esse instrumento ele passou a fazer parte também da cultura europeia, né? Tanto o cavaco como o violão, mas com afinações diferentes, tá? Mais para frente eu vou comentar sobre essa questão da afinação também. E ele veio para cá, tá? Quando ele veio para cá, como um instrumento, parte da cultura também que os portugueses trouxeram para cá, ele veio como um instrumento de acompanhamento. Então, o que é legal perceber? Hoje em dia, quando fala do cavaco, né, a gente associa diretamente com os gêneros musicais, com samba, né, com pagode, com choro. Mas, no princípio, o cavaco ele era tocado em diversos gêneros musicais como um instrumento de acompanhamento, né, sempre, normalmente, né, ao lado do violão, né, e um instrumento solista. Então, o cavaco ele é um instrumento bacana para quê? Para ele fazer um acompanhamento, né? Hoje em dia ele é muito usado também para solo, né? Ele é um instrumento, dependendo da madeira que ele é feito, muito agudo também, né? E ele acaba fazendo a outra frequência, né, de ondas que o violão faz. O violão faz uma parte muito forte do médio e o grave, e o cavaco, né, de médio e agudo para cima. E assim vai. Então, no princípio, o cavaco foi usado para tocar modinha, lundu, né, machixe, polca, e assim vai, né, uma variedade de gêneros musicais que foram utilizados com a presença do cavaco, né. A partir dessa ideia, né, se vocês forem ver esse processo de colonização, o cavaco ele está vinculado à história também da cultura portuguesa, né? E ele passou a ser parte também da cultura brasileira, né? Adotado e como uma ferramenta primordial. Então, eu falei de alguns gêneros que são importantes, né, na história do cavaco. E o que mais a gente está acostumado é o quê? É o samba, né? Vou dar um exemplo rápido aqui de um samba, né? Ó.
E veja como ele faz uma marcação bem forte do que da percussão, né? Ele é rítmico, né? Então, quando você se dispõe a aprender o cavaco, a questão do tempo, né? A respiração em conjunto com ele tem que estar assim em consonância, né? O negócio tem que acontecer em conjunto com o ritmo, né? Então, é legal quando você percebe assim que você não está só aprendendo a harmonia, né? Você está aprendendo a harmonia e o ritmo ao mesmo tempo naquele instrumento, né? Mais um gênero, né? O choro também é muito utilizado também como um cavaco, como um instrumento, né, de acompanhamento, né? Bom, o choro talvez seja a área assim do cavaco onde ele mais tem assim variedades, né? Não que os outros gêneros não tenham tanto, mas o cavaco ele se desenvolveu numa forma assim que é impressionante, né? Vale a pena se debruçar. E um exemplo que eu queria dar de como ele vai um pouquinho além, né, do que esses gêneros mais conhecidos. Por exemplo, né, você tocar um baião, né? O baião, ele também utilizava esse tipo de levada, né, o instrumento, né? Por exemplo, o baião é interessante que os discos mais antigos do Luiz Gonzaga, ele, se você prestar atenção ali, tinha cavaco nas gravações, né? Então, baião, forró, shot, também usam, né, o cavaco. Então, para você ver, o cavaco é um instrumento que é importantíssimo, né, em várias situações, né? Queria falar também um pouquinho do banjo, né? Por que eu trouxe o banjo? Às vezes o aluno ele tem interesse em aprender o cavaco e ele tem dúvida, né? Na verdade, o sonho dele é o banjo, mas ele namora com o cavaco, né? Assim, o banjo ele tem a mesma afinação, né, do cavaco, só que o timbre dele é o que muda, né? Ó. O banjo, o que ele tem de diferente, né? Ele tem essa estrutura aqui, né? Ele dá um som meio de quá-quá, né? Foi um instrumento muito popularizado pelo Almir Neto. E qual que era a intenção do uso do banjo? Era o quê? Era usar um instrumento que fosse alto o bastante para tocar em roda de samba, né? Ele tem a mesma afinação. Vou comentar um pouquinho da afinação do instrumento. O cavaco, que a gente normalmente encontra, né, a afinação dele, qual que é? Com uma afinação que tem o Ré, né, o Si, o Sol e o Ré de novo. Tem a mesma afinação. Então, se você aprende, por exemplo, o cavaco, né, você pegar um banjo, né, já é um caminho, uma porta de entrada do cavaco para você aprender o banjo também, né? O que muda é a questão da levada, né, como que é feito, né, a levada, né? E no Brasil existe pelo menos 3 afinações típicas, né, que são usadas aí para o cavaco, que é essa que eu falei, a tradicional. Tem uma outra que se coloca essa corda aqui, em vez de ser um Ré, colocar no Mi, né? E essa corda aí, para que o Mi, né? Para ficar um pouco mais fácil de fazer escala, o uso da melodia, né? Antigamente, essa afinação com o Mi era muito usada em Portugal. No Brasil, também trouxeram para cá. Parece que nem em Portugal se usa mais tanto assim esse tipo de afinação, né? E lá tem outro nome também, não é o cavaquinho, né? É braguinha, tem outros nomes diferentes também. E aí é uma afinação que privilegia um pouco mais
a questão do uso da melodia. Tá? E tem uma outra afinação, né, que é a afinação que fosse, né, comparado ao bandolim, do Mi, Lá, Ré, Sol. Aí, veja só, o cavaco, por ele repetir 2 cordas, né, 2 S, a gente acaba se virando como pode para fazer tanto melodia quanto harmonia. Né? Então, existe uma certa dificuldade, porque ele tem uma extensão, né, dentro da partitura que ele é um pouquinho mais limitada. Mas isso não impede de você, enquanto um instrumentista, músico, né, usar de 1000 formas possíveis o cavaco. Né? Quando coloca uma afinação de bandolim, abre um pouco mais a possibilidade de você usar, por exemplo, uma extensão maior da partitura e você tocar melodias, né, que vão além daquilo que essa afinação aqui permite. Né? Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: quando você vai pegar um cavaco, você vai estudar, né, às vezes a pessoa está na euforia, não, eu quero comprar um cavaco de qualquer jeito. Ele entra na loja e pega o primeiro cavaco que aparece ali. Né? Uma dica legal é o seguinte: veja a espessura do braço do cavaco. Né? Por exemplo, olha como ele é. Esse daqui, no caso, é fininho. Né? E aqui também tem uma espessura um pouco mais fina. Né? O cavaco que ele tem uma espessura um pouco mais grossa, ele é bom no começo quando você aprende a fazer os acordes. Isso ajuda bastante. Né? Só que com o tempo, para você fazer, por exemplo, pestana, né, vai ficando um pouco mais difícil. Então, dê uma pesquisada um pouco, né, na internet, né, pesquise sobre qual que é o cavaco mais interessante para um iniciante, né, e veja, em vez de chegar logo de primeira, né, e pegar aquele cavaco que você achou bonito. Né. Bom, queria deixar aqui, para fechar, um exercício que eu sempre passo para os alunos, né, um exercício básico, que é o exercício do cromatismo. Né? Como é que acontece esse exercício? Né? No cavaco, a digitação a gente chama, né, a mão esquerda de dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Esse exercício você vai fazer o quê? Vai tocar nota por nota até a casa 4, em cada uma, tá? E vai subindo as cordas. Tá? Só que qual que é o truque aqui desse exercício? É você tocar e não tirar o dedo que você acabou de tocar. Tá? Então, você vai fazer assim. Ó. Você tocou o dedo 1, deixa ele lá. Tocou o dedo 2, deixa lá. Dedo 3. Quando você for subir, você vai colocar o dedo 1 aqui em cima. Né? E os outros vão continuar lá. E assim vai. Essa técnica, né, a prática, né, do exercício cromático, ele é tanto para você pegar, né, a agilidade de fazer a digitação, pegar a firmeza, isso é importantíssimo no cavaco, que é você ter a firmeza da posição dos dedos. O dedão tem que estar numa posição confortável também, que seja o suficiente para você segurar, né, e tirar um som adequado. Né. Esse som aqui, ó, né, é um som que indica que alguma coisa não está acontecendo. Ele tem que estar um som limpo. Né? E também, esse é um exercício para quê? Para você treinar com que o dedo que está na corda de cima não abafe a corda de baixo. Né? Isso é um problema assim, muito comum, mas que você consegue ir aos poucos limpando com a questão da prática. Né? Se você tem um tempinho, por exemplo, você tem 20 minutos por dia, você pode pegar o cavaco e treinar, treine, né? Porque ao longo de uma semana, por exemplo, você treinar 20 minutos, na outra semana você vai ver que você não vai começar do zero, né, no cavaco. Você vai ter um pouquinho mais de facilidade. Tá? Essa é uma porta de entrada para quê? Para você aprender acorde, para você aprender melodia, né, para você aprender harmonias e assim por diante. Tá? É um exercício básico, mas é um exercício fundamental, o alicerce para você se desenvolver no cavaco, tá certo? Bom, essa é uma primeira aula básica, né? Eu espero que você tenha a curiosidade de ir lá e pesquisar um pouco mais sobre esse instrumento aqui, se dedicar bastante, né, na questão dos exercícios. E ele é um instrumento surpreendente porque ele acaba te levando para conhecer melodias e harmonias que às vezes você não espera ao só simplesmente olhar
esse instrumento pequenininho aqui. Tá certo? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.